Boa tarde. Acho que é muito, né? Fez uma apresentação aí, fiquei até... Que é isso? Mas, olha, como ele já colocou, meu nome é Rodrigo Schumacher, sou advogado no Rio, trabalho aqui também na Bahia, junto com meu amigo Ronaldo Carvalho. Ele não queria que anunciasse, mas, por favor, fique em pé, o diretor da Aposentar está nos ajudando nesse momento. E o objetivo de vir aqui hoje, a convite do meu amigo Lobão, que está chegando aqui agora, falar um pouco da experiência dentro do direito previdenciário. E é uma área muito em voga no direito em si, muito boa de se trabalhar. E o que me foi pedido pelo meu amigo Lobão foi para falar a respeito da reforma e as oportunidades para os advogados, novas oportunidades no direito. Eu não sei se... Primeiro eu queria fazer uma pergunta aqui. Quem dentre os presentes trabalha ou tem vontade de trabalhar com direito previdenciário? Que pena que são poucos. Ou não, né? Se olhar por outro lado. O objetivo nosso aqui é mostrar que essa área é uma área muito boa de se trabalhar. Ontem, não sei se o pessoal teve a oportunidade de ver no Jornal Nacional, isso é uma notícia a respeito da reforma que acabou não saindo, talvez por questões políticas, acho que não tinha quórum para poder aprovar do jeito que queriam. Aí colocaram a intervenção no meu querido Rio de Janeiro como justificativa, mas eu acredito também que da forma que estava não conseguiria dar prosseguimento. Então, a notícia de ontem foi exatamente isso. Aquele boom que teve e que está tendo ainda por causa da reforma previdenciária causou uma corrida desenfreada à procura de benefícios. E muitas vezes, por falta de orientação, e a gente vê muito naqueles casos que estavam ontem, possivelmente eles só procuraram um advogado depois que não saiu a reforma, que agora o que eu faço? Apareceu um aeroviário de 50 anos, que após se aposentar, um mês após se aposentar, ele foi demitido. O cara está com benefício de 1.000 e pouquinho, e agora? Agora não tem mais o que fazer. Já recebeu, já sacou o fundo de garantia, o PIS, não tem mais o que fazer. Então a nossa função como operadores do direito é o quê? É mostrar, analisar, fazer uma correta análise administrativa, que isso é muito difícil. A oportunidade que eu e o Ronaldo, nós nos conhecemos num curso em Minas, nós fomos para Belo Horizonte, eu do Rio, ele de Feira e um outro amigo do interior de Minas, nos encontramos num curso exatamente para buscar aperfeiçoamento lá em Minas. E vou contar o Lobão já conhece a história, não vou contar para os amigos por que dessa parceria. Todos os cursos que você vai fazer, esse que nós fizemos e os demais, boa parte deles, eles focam o quê? Eles focam jurídico, ação judicial. Então você acha teses de reforma, teses disso, teses daquilo, só que o judicial é uma parte importante, só que para que ele seja proveitoso, para que seja exitoso, e a gente depende disso, depende de uma prévia administrativa muito boa. E nessa oportunidade nós estávamos conversando no intervalo do curso, e eu e o outro advogados, e ele contador. Aí quando a gente começou a conversar, visualizamos o seguinte: esse cara, ele falava todas as teses, todas as questões que ele levantava, era com viés administrativo. Falei, caramba, acho que a melhor coisa a fazer é o quê? É juntar o melhor dos dois mundos. Vou juntar o judicial, o conhecimento do judicial, com o conhecimento do administrativo. Porque a gente cansa de ver, eu tenho 11 anos de advogado, há 5, 6 só faço previdenciário, e vejo muitos colegas cometendo às vezes certos erros na análise por falta de conhecimento, por falta de uma boa prévia administrativa. Às vezes você tem inúmeras saídas, nós vamos mostrar aqui, inúmeras saídas administrativas para se resolver até administrativamente o processo, ou se tiver que ir para a judicial, você está bem embasado
para poder ter um processo judicial legal. Isso aí vem em cima do que nós falamos. Reforma da Previdência, corrida para não perder direitos. Se eu peguei essa semana, é uma estatística de março. Segundo estimativas da Advocacia Geral da União, cerca de 1.300.000 novas ações foram ajuizadas contra o INSS somente em 2017. É muita coisa. Isso aqui vem em cima do que eu perguntei no começo, a respeito de direito previdenciário. Ações com bom retorno financeiro e inadimplência zero. Por que eu falo isso? Retorno financeiro, se você for parar para analisar, eu acho que dentro do direito previdenciário, como todas as áreas, a gente principalmente, como a questão aqui é voltada para alunos recém-formados ou em vias de formar, ou até outros colegas com mais experiência, no começo, a gente faz a questão, uma análise, às vezes, você pega todas as áreas do direito. Você vê, eu já tive experiência de colegas recém-formados que pegavam lá um cartão e botava civil, penal, trabalhista, criminal, penal, criminal, ótimo, penal, tributário, internacional, não adianta, tenta achar um foco. Achou um foco? Beleza. E dentro do direito previdenciário, também existem inúmeras áreas. Se você quiser focar, por exemplo, a gente tem aqui perto o aeroporto, tem o direito dos aeroviários, você tem empresas que você sabe que trabalham com agentes insalubres, perigosos ou penosos, você tem aposentadoria rural, você tem o LOAS, o benefício assistencial, então tem muitas áreas boas para se trabalhar e com um retorno muito bom. Você imagina pegar um processo, isso já em via judicial, um LOAS negado, um LOAS que a pessoa pediu em 2014, aí você entra com a ação, ele tem direito, faz uma análise, ele entra, esse processo tramita por mais um ano e pouco. Então são 5 anos de atrasado. Numa conta rápida, você vai pegar o teto do juizado, que são 60 salários, 54 mil e 30%. Numa ação você tira 15, 16, até mais, em situações bem maiores. Só para a gente ter uma noção, por que eu estou fazendo isso? Eu vou fazer um paralelo com o direito do trabalho. Depois da reforma trabalhista, a quantidade de ações diminuiu muito. Por quê? Por causa dos riscos que estão acontecendo agora, de condenação em pagamentos de honorários para a parte adversa. Isso diminuiu muito. E as boas ações trabalhistas, não sei aqui na Bahia, mas no Rio, estão escassas. Então, ou como dano moral, na área civil, está muito difícil, porque em 2006, 2007, quando eu apresentei minha monografia, o meu tema de monografia era a banalização do dano moral no juizado. Então, o que eu fiz lá atrás, há 11 anos, é o que está acontecendo muito hoje. Você viu uma negativação indevida, você trabalha 1 ano, 2 anos no processo e te dá R$2.000. E aí? Você cobra para aquela pessoa para fazer a ação, ela não vai ter como te pagar, e no final das contas você ganhou R$600, R$1.000 no processo, ao passo que o previdenciário você vai ter um retorno financeiro bem legal. Inadimplência zero, pode até demorar, e às vezes é muito bom que demore, porque quando demora é precatório no RPV, né, são valores acima de 60 salários. Tem uma regra, se o precatório for emitido dentro do exercício, até junho, desculpa, ele é pago no exercício seguinte, se for depois, no outro exercício. Então, o que a gente vê de regra é o seguinte: uma tramitação, a gente está fazendo muitos processos em Feira de Santana. A tramitação média lá está sendo em torno de 8 meses um processo. Então, se você considerar que 8 meses para a parte inicial, às vezes um pouco mais com recurso, dentro de 1 ano você tem o fim dessa ação e o início da fase de execução que paga. Estão tudo certinho, dentro de 90 dias o dinheiro está na conta. Então o retorno financeiro é bem legal. Momento de alta procura por profissionais qualificados, necessidade de especialização. Isso é importantíssimo. Tem muitos profissionais, é uma área muito boa de se trabalhar, só que só pode realmente entrar com firmeza e se declarar um especialista
se você buscar muito, e olha que a gente sabe que na nossa área a gente nunca para de estudar, a gente está sempre buscando, sempre crescendo, sempre buscando melhorias, porque todo dia muda a legislação e direito previdenciário não é diferente. E a sugestão aqui, como eu falei, da necessidade de sempre estar estudando e um bom processo administrativo quem tem interesse em fazer direito previdenciário, procure processo administrativo previdenciário. Se você souber fazer um bom processo administrativo, você vai fazer diferença em relação aos seus colegas. Isso aqui todo mundo está sabendo. Eu costumo falar o seguinte: o direito previdenciário, ou todo mundo ou tem ou conhece alguém que tem algum problema. Operação Pente Fino. Desde do ano passado começou essa sanha absurda de querer cortar todo mundo. Então, só agora em março, mais de 520 mil beneficiários do auxílio-doença e aposentadoria por invalidez foram chamados pelo INSS para realizar a perícia. Desde que começou em 2016, o Pente Fino realizou 252.494 perícias com 201.674 benefícios cancelados, quase 90%, que geraram uma economia de 5,8 bi. Em 2018, a meta é de 9,9 bi, ao final do programa 15,7, ou seja, realmente é Pente Fino, estão cortando todos. Eu tive agora, na semana passada, antes de viajar para a Bahia, um processo de um cliente que eu aposentei, era soro positivo, aposentei em 2015 por invalidez, e o INSS deu alta, disse que ele estava curado. Amém, né? Tomara que ele realmente tenha curado, mas não é o caso. Então, estão fazendo sem critério nenhum. Por quê? Porque os peritos ganham um adicional pelas perícias e o objetivo realmente é cortar. Aí vem o Ministério do Desenvolvimento Social, planeja fazer 1,2 bilhão de avaliação até o final desse ano, considerando que o índice de corte é 90%, a gente vê o que vai ter de cliente de auxílio-doença procurando os advogados que conhecem de direito previdenciário para poder refazer o processo. Então, o que eles fazem? Eles tiram da folha de pagamento e entopem a justiça. Aí, por isso que os juizados cada vez mais devagar, cada vez mais lentos, as ações cada vez mais demoradas. A gente tem um problema muito sério aí, que é em relação à perícia, porque nesse caso específico a gente fica sujeito a uma terceira pessoa, que é um médico, é o perito, que às vezes você faz toda a fundamentação, você junta todos os laudos, mas infelizmente ele conclui diferente e dificilmente você consegue reverter um laudo de perícia. A gente vai falar agora aqui da importância da atuação prévia ao requerimento administrativo judicial, solução para grande parte dos problemas enfrentados pelos segurados e evitar os erros do INSS na análise do benefício. Isso aqui a gente vê no dia a dia. Vou usar mais uma vez o exemplo do meu amigo Lobão. A gente analisou uma situação de no caso não era nem um PPP errado. Todo mundo sabe o que é PPP aqui? Não, eu estou falando, não. O PPP é um formulário, é um perfil profissiográfico profissional, onde todas as empresas, elas relacionam todos os agentes ao qual esteve exposto o funcionário durante o trabalho dele todo na empresa. Então, se o cara está sujeito a ruído, se está agentes químicos, biológicos, às vezes ergonomia, a questão de motorista. Então, ali vem relacionado o que o cara fazia e a quais agentes ele estava sujeito. E esse documento, por incrível que pareça, apesar de ser obrigatório, apesar de existirem multas pesadíssimas, não tem fiscalização. As empresas, por vezes, não fazem, quando fazem errado. E nós tivemos um caso de um processo onde faltou um carimbo no PPP, e o INSS disse, nem analisou porque faltava um carimbo. Ele podia fazer o quê? Vou abrir uma ressalva, vou abrir uma obrigação aqui para você em 30 dias me apresentar, só que eles não fazem. Então você vê, o PPP é um calcanhar de Aquiles realmente, e isso para quem quer trabalhar com essa parte que é uma parte muito boa, grande parte, a gente tem cerca de 70% a 80% dos processos
que o INSS faz? O INSS, se você tiver 35 anos de trabalho reconhecido pelo INSS e tiver desses 35, 10, 15 anos em atividade especial, o que o INSS faz? Ele não reconhece, ele não se preocupa em reconhecer porque você vai ser aposentado. Só que ele não quer saber se você vai sofrer o fator previdenciário, se você não vai, quanto você vai perder no seu benefício. Análise de CNIS. CNIS é um Cadastro Nacional de Informações Sociais. É onde vem todo o histórico de vida do trabalhador, do segurado. Ali, a gente até queria colocar, mas não houve tempo, ia botar alguns exemplos práticos. A gente vê na prática o seguinte: empresas que não recolheram, empresas que não fizeram a movimentação de saída e o funcionário ficou, se você pega um CNIS, não tem a data de saída. Uma coisa que aparece muito para a gente é a extemporaneidade. Ver uma nomeação de vínculo extemporâneo. O que é? A empresa precisa, imagine que você trabalha numa empresa, passados 120 dias do prazo normal, a empresa precisa fazer uma retificação na GFIP, na guia do fundo de garantia dela. Quando ela faz essa alteração, automaticamente todos que estão naquela situação vão ter lá marcado extemporaneidade. Na hora que acontecer o pedido da aposentadoria, aquela remuneração não vai ser considerada por causa do vínculo da extemporaneidade. Outro ponto, elaboração de cálculos. Isso é importantíssimo. Também, quem tem interesse em fazer, procure fazer um bom curso. Infelizmente, a gente tem no nosso meio do advogado, que diz que o advogado não gosta de fazer conta, o advogado não gosta de cálculo, ojeriza a fazer cálculos. Então, se acontecer, faz o seguinte: parcerias, arrume quem faça, que você confie, não só na questão do cálculo, na questão de outras análises também, mas as parcerias são muito importantes. Então, o cálculo é primordial para garantir o direito do seu cliente. O outro ponto ali é cuidado com o INSS digital. O INSS digital está sendo implantado, é um sistema que o INSS está colocando, está sendo implantado aos poucos no Brasil, com o seguinte argumento: toda a rotina, no futuro bem próximo, de benefícios vai ser feito toda digitalmente, sem a necessidade de você ir à agência, agendar, fazer nada. Tudo pela internet, tudo com INSS digital. Isso tem um lado bom e um lado ruim, como sempre. Uma questão em relação a isso é o seguinte: ontem eu estava lendo ele é funcionário do INSS, palestrante, Paulo Bacelar, ele é do Ceará. Nós já tivemos oportunidade, aquela vez que nós fomos a um encontro no Ceará, de conhecê-lo, e ele estava falando que o que acontece? Nesse ano de 2018, tem uma expectativa de 3.000 funcionários do INSS se aposentarem. Então, eles não estão tendo a preocupação de repor o pessoal, as agências estão vazias, não tem pessoal para analisar. Então, com o INSS digital, por exemplo, análise de PPP, se com análise física, com todos os documentos, eles não analisam, imagina digitalmente. CNIS, com falta de vínculo, falta de recolhimento, não vai ter jeito. Não vai ter jeito. Eles vão conceder benefícios com erros. Isso depois você vai ter que ir para a justiça. Só que a ideia é que a coisa se resolva administrativa, porque o cliente precisa de se aposentar, ele quer se aposentar. Aqui eu fiz nós fizemos aqui um trabalho para falar dentro de oportunidade de área médica, que nós trabalhamos com diversas áreas e especializamos o trabalho do escritório em área médica, que é mais uma área muito boa para que se trabalhe, porque profissionais da área médica em geral, eles estão sujeitos a agentes insalubres, perigosos, e existem inúmeros casos, nos demais profissionais às vezes não, mas no médico ele tem aquela questão de o médico trabalha em 3, 4 lugares, recolhe por 3, 4 lugares. Como é que fica isso? Como é que analisa? O INSS
plano de saúde, a gente faz aposentadoria, os planos de saúde fazem muita correção de GFIP. E essas correções de GFIP geram extemporaneidade. Só para vocês terem uma noção, quando a gente pega uma aposentadoria de um médico, o que a gente tem que fazer de relatórios, a gente tem que identificar todas as extemporaneidades, fazer um relatório, levar para os planos de saúde, para que os planos de saúde carimbem e assinem aqueles relatórios, para que a gente leve aquilo para o INSS aprovar aquelas remunerações. Porque se não fizer, eles não vão fazer, eles não vão aproveitar. E você não imagina o que isso tem de diferença na aposentadoria. Então, mais uma vez, a parte administrativa faz diferença. E nós temos a gente tem que usar os nossos exemplos, né? Eu não posso falar para o cara fazer medicina se eu não faço. Então, eu tenho que usar o que a gente faz no dia a dia. Nós, lá no Aposentar, nós temos uma forma de trabalho que pode ser uma ideia para os colegas que querem trabalhar na área. Normalmente, eu digo isso normalmente porque eu também fazia isso antes da gente começar essa parceria. Se um cliente chega no meu escritório para se aposentar, normalmente o que você faz? Você dá uma olhada, pega o CNIS, pega os documentos básicos, faz procuração, faz tudo bonitinho, agenda. Aí no dia do agendamento você vai ao INSS, aí chega lá o cara, olha, aqui tá faltando isso aqui, eu preciso desse documento. O que a gente faz? Serve como ideia para vocês. A gente, entre a ida do cliente ao escritório, que fechou o contrato, e o agendamento, todas as correções que tiverem que ser feitas são feitas. Então, as declarações para as empresas, às vezes precisa retificar um PPP que está errado, a gente pede para retificar, porque muitas vezes a empresa não retifica, mas você já tem um trunfo na mão. Então, tudo que tiver que ser feito, faça nesse meio tempo, para que você lá na frente tenha um resultado administrativo bom, ou se tiver que ir para o judicial, você está bem fundamentado. Então, vamos botar essa análise de casos, que eu trouxe dois para vocês verem como é que é na prática. Vamos lá, um médico que atualmente recebe remunerações de 3 fontes pagadoras diferentes como empregado, existiam outras variáveis aqui, autônomo e outras situações, o empresário, mas ia ficar uma coisa muito detalhada, às vezes ia complicar. Então, a gente quis trazer uma coisa bem sucinta. Então, esse médico trabalha com 3 fontes pagadoras diferentes como empregado de carteira assinada, sendo que em cada uma das empresas em que se trabalha, o valor bruto recebido corresponde a R$6.000. E tendo as empresas descontado o INSS, em cada uma delas, terá contribuído para o INSS o valor de R$ 1.863,11. Ou seja, ele teve retenção em todas as 3 fontes. Pode acontecer do médico ou qualquer outro profissional, ele informar para a empresa que ele já recolhe pelo teto, ele não precisa mais descontar. Só que isso é exceção da exceção. Então, a regra é essa aqui. A regra é que ele retenha, tá? Ele vai, cada um ele vai receber 6.000. Então, ele vai recolher R$ 1.863,11 todo mês. Só que isso é muito acima do teto da Previdência. O excedente que ele recolhe, ele não vai aproveitar para o benefício dele. Aí, nesse caso, como o valor máximo de contribuição mensal esse ano é 621,03, significa que esse médico teve descontado a maior um valor de 1.242,08. Então, esse médico, na verdade, ele deveria só descontar 621,03, ele desconta 1.800, ele tem um excedente de 1.242,08. Aí, o que nós fazemos? Isso é uma oportunidade de caso de restituição de excedente de contribuição previdenciária. É um trabalho, é uma base de trabalho muito boa para fazer. Neste caso, na hipótese desse médico ter recebido remunerações por apenas 3 fontes pagadoras no teto máximo de contribuição previdenciária nos últimos 5 anos, o mesmo terá direito, em 4 de 2018, a uma restituição do montante atualizado de R$ 74.920,68. Olha que oportunidade, 74 mil, normalmente se cobra 30%. É um processo trabalhoso? É, mas em um processo, olha o retorno financeiro que você tem. E a ideia de mostrar para vocês é o seguinte, quando chega um cliente no seu escritório, o que você tem que fazer? Um cliente médico, por exemplo. Chegou um médico que está aposentado. Espera aí, então esse médico veio, imagina que vem 2 médicos no seu escritório. Um aposentado
e o outro não aposentado. Esse aposentado veio trazer esse segundo, para ver se ele tem condição. Aí você pega esse aposentado, pega um quinis dele para analisar a história. Esse aposentado, você vai olhar a aposentadoria dele para ver se foi reconhecido o tempo especial, pelo menos até 28 de abril de 95, que era por enquadramento profissional. Ele tem direito à revisão, posteriormente depende de laudos, PPP e tal, mas pelo menos até 28 de abril, e 90% não é aproveitado. Então você já tem uma revisão de benefício, desde que ele for aposentado dentro de 10 anos, e você vai olhar aqui, no caso dele, a restituição. Então você, num cliente que chegou lá para não fazer nada, que somente veio acompanhar o outro, ou que fosse para você analisar, você vê duas possibilidades, uma restituição e uma revisão de benefício. Caso 2, isso aí é já em relação a uma aposentadoria. Paulo é médico, nascido em 10 de maio de 57 e vai completar 61 anos de idade em 2018. Iniciou suas contribuições em 1º de janeiro de 86. A gente quis trazer uma hipótese aqui para ficar mais fácil. Como autônomo, pagando em carnês, sem interrupção do pagamento no INSS, tendo recolhido desde 7 de 94 sobre o valor máximo de contribuição. Então esse cara está com 61 anos, imagina a situação, se ele chegar no seu escritório, o que você vai fazer com esse cara? Esse cara pode optar por ir direto ao INSS ou pode buscar uma assessoria dentro da área previdenciária para você orientá-lo. Aí nós vamos ver. Se esse cara for direto, ou se nós não soubermos fazer a análise correta desse caso, ou seja, sem a consultoria e as orientações necessárias, por ele ter 61 anos e não ter o tempo suficiente, vai acontecer o seguinte: o INSS negaria o benefício sem o reconhecimento do tempo como especial. Para o INSS, Paulo deverá se aposentar em apenas 1º de janeiro de 2021, quando completaria 35 anos de contribuição. Lembra que ele tem 31. Uma vez que em 1º de maio de 2018 possuiria apenas 32 anos e 4 meses de contribuição. Então, se esse cara chegasse hoje, se você não soubesse a orientação correta, você ia falar para ele: olha, você não tem condição de aposentar, você não tem idade, não tem tempo de serviço necessário, não dá para fazer nada. Claro que isso conforme a legislação atual, tá? Que a gente não sabe o que vai acontecer, se vai voltar a nova reforma, como é que vão ser as bases. Então a gente tem que trabalhar com o que a gente tem hoje em mãos. Agora, se nós fizermos uma consultoria correta, o que vai acontecer com a consultoria e as orientações necessárias? O pedido de aposentadoria poderia ter sido realizado em 1º de 11 de 2017. Lembra que aqui, volta aqui, ele somente poderia se aposentar em 1º de janeiro de 2021. Então ele está antecipando para 1º de novembro de 2017. Ou seja, o cara já podia estar aposentado desde o ano passado, contando o segurado com 59 anos de idade. Faceria a conversão do tempo especial até 28 de abril, olha o que eu falei, tempo especial do médico, que é por categoria, como outras categorias também, e você não precisa de PPP, SB40 ou outros documentos, ou laudos técnicos. Então, faceria a conversão de tempo especial até 28 de abril de 95 e obter-se a aposentadoria 3 anos e 2 meses antes da data prevista. Imagina se o cara chega hoje no seu colega que não sabe, e o colega fala que ele não tem direito. Aí ele vai no seu escritório e fala assim: não, tem direito sim, te aposento agora, você vai começar a receber a aposentadoria agora, e esquece esse papo de 2021 do INSS, ou infelizmente do colega que orientou porque não tinha as informações corretas. No caso em questão, como o Dr. Paulo pagou desde 7 de 94, que é quando começa a ser computado, na hora que você vai fazer um benefício, ele te pega todas as remunerações de 7 de 94 para frente. Então, como ele pagou desde 7 de 94, quando inicia, sobre o teto da Previdência, a renda mensal dele vai ser de R$ 5.186,61. Então, olha que esse cara antecipou, tá? E vai ter uma renda dessa. Aí o melhor vem aqui, ó.
Isso significa que os 3 anos e 2 meses antecipados na sua aposentadoria, contando com o 13º, ele renderia um montante de R$ 212.651. Que conta é essa? Eu multiplico o valor do benefício pelo período que a gente conseguiu antecipar para ele se aposentar. Então, como ele só poderia se aposentar lá na frente, ele se aposenta agora e ganha isso tudo. Além disso, ele tem a questão de não sofrer desconto mais daqui para frente, via de regra, né? Se ele optar por não mais trabalhar. Então, é uma oportunidade muito boa, pelo menos ao meu entender, e existe um mercado gigantesco para que nós venhamos a trabalhar. Eu dei esse exemplo do médico, mas, como eu falei no começo, existem outras áreas boas de trabalhar. A gente pode ver aqui, Lobão, o que você me diz aqui no entorno de empresas que poderiam, pelo seu conhecimento, que trabalham, que você sabe que trabalham em condições que os funcionários não têm esse reconhecimento de direito pelo INSS, seja por um PVP errado, omisso? Você tem a Petrobras, você tem alguns eletricitários que não trabalharam durante todo o período laboral, mas ele tem uma parte dessa que ele faz uso a isso. A própria Embasa também, você tem agentes como o William nas casas de bombas, você tem produtos químicos, pessoal de laboratórios, é muito grande o nicho. Eu sempre, desde que eu conheci o Lobão, tem alguns anos já, né, Lobão, que nós nos conhecemos, a gente sempre fala o seguinte, eu faço um paralelo, ele como ex-funcionário da Embasa, no Rio eu trabalho muito com o SEDAI, que é a companhia de águas de lá. E a quantidade, o que acontece lá, acontece aqui, tá? Os PPPs são errados, são omissos. Eu estou fazendo agora lá de um pessoal de uma elevatória, você conhece muito bem o serviço, o cara trabalha com maquinário, com questão de 13,8 kV de eletricidade. A lei diz que acima de 250 volts você já estaria exposto à eletricidade, o cara trabalha com 13.800. E o PPP dele não vem nada de eletricidade. E esse cara, ele não tem o direito reconhecido. Por quê? Existe uma coisa, pena que não deu para fazer, para mostrar mais detalhado para vocês. Existe uma coisa, especificamente lá, que eles fazem muito ruído. Bota ruído. Eles botaram, hoje a regra é 85 decibéis. Acima de 85 você é prejudicial à saúde. Aí tem uma regra variável de um período que foi 90 e hoje está em 85. Então eles botam um ruído de 103 decibéis. Aí você olha o PPP, o que você imagina? Pô, se é 85, o cara está com 103, pronto, aposentei esse cara até para o especial, não vai nem só reconhecer o tempo, o mínimo que ele tem, vai reconhecer 25 anos, o cara não vai ter fator previdenciário, vai sair com uma aposentadoria maravilhosa e eu estou bem. Só que existe uma coisa chamada tempo de exposição. Eu peguei um caso lá de 103 decibéis, em que a SEDAI disse que eu não me lembro exatamente, mas tipo assim, 103 decibéis você poderia estar exposto 38 minutos por dia àquele ruído, que abaixo de 38 você não teria prejuízo à sua saúde. Só que a SEDAI disse que o cara estava exposto durante 30 minutos, onde que um funcionário de campo que trabalha com martelete debaixo de sol e ele estaria durante 30 minutos trabalhando. E outra coisa, acredito que aconteça aqui também, eu peguei um vídeo que alguns funcionários fizeram e montei como se fosse fotos. Os caras trabalhando dentro de esgoto até a cintura, água misturada com esgoto. E eles nem umidade, eles botam no PPP. Então, se nós não soubermos trabalhar, a gente não consegue êxito. Não adianta você olhar o PPP, a gente cansa de receber aqui na Aposentar, empresa recebeu, nós pegamos anteontem um campo 15 do PPP, que é onde vem os agentes, não tinha. Na hora que eles imprimiram, ele botaram do 14 foi para o 16, ou seja, a empresa fala, mandei o PPP, e o funcionário, estou com PPP, estou aposentado. Ele não sabe, e cabe a nós, como operadores do direito, que buscam essa área do previdenciário, saber identificar esses riscos, esses problemas e corrigir, porque senão nós vamos ter um prejuízo muito grande.
Então, só aí nós vimos uma gama grande de áreas que cada um que queira trabalhar pode identificar uma área mais perto de você, ou que você tenha algum conhecido que possa abrir portas naquela área. Pô, alguém trabalha no aeroporto, então ele sabe que ali vão ter inúmeros profissionais que estão trabalhando em situações insalubres, perigosas ou penosas, que são aposentados erradamente, e que nós temos uma possibilidade de revisar esses benefícios, desde que eles sejam concedidos dentro de 10 anos, a gente pega um retroativo acima. E outra coisa que eu não coloquei aqui, dentro de oportunidades também, que é o objetivo desse bate-papo nosso, são as revisões. Existem hoje uma enormidade de revisões, e foi até onde eu comecei nessa área. Quando eu comecei, eu peguei aquele pacote de revisões, buraco negro, buraco verde, ORTN, tal, e a maioria era anterior a 97, aí o STJ e o STF mataram todas de uma vez, por causa da questão da prescrição, porque a lei que previu o prazo de 10 anos, ela entrou em 97, se eu não me engano. Então, o que a gente entende? Se não tem lei para regular, não existe prescrição. Aí, como tinham juízes que aceitavam e outros que negavam, foi para que eles decidissem. Eles simplesmente decidiram que 10 anos foi a partir de 97. Se você, de 97 a 2007, não entrou, não tem que entrar depois. E hoje tem muita coisa, hoje tem em voga a chamada revisão da vida toda, que pode vir como opção a desaposentação, que foi, infelizmente, foi cortada, né, foi negada. E essa revisão, ela compreende, e como a gente disse ali antes, nós colocamos a questão do tempo, da contagem de salário, aqui acabou, a contagem de salário, nós colocamos de 7 de 94 para frente. E essa revisão é o seguinte, às vezes, o cara trabalha numa empresa com bom salário, isso nos anos 80, o cara trabalhava com bons salários, só que, imagina, no ano 2000, ele começou a contribuir ou como individual com salário mínimo, ou foi para uma empresa ganhando bem menos. E na hora, o cara não entende, fala assim, poxa, mas como é que eu trabalhei? A comparação que eles fazem a comparação em salário mínimo. Como eu trabalhei e ganhava 10 salários, me aposento com 2 ou com 1,5. Por quê? Esse período todo lá atrás não é considerado no cálculo. Então existe, é um entendimento jurisprudencial recente, pode ser bom, com certeza alguém que trabalha na área vai ouvir sobre essa revisão da vida toda, está muito recente, é muito temerário ainda, então tem que se buscar os entendimentos, porque já existem decisões favoráveis, mas ainda é meio contraditório para você botar por de 10. Mas é uma revisão possível. Mas dentro de tudo que a gente trabalha, o que eu indico? Entrar nessas empresas que você sabe que tem problemas, que não reconhecem direitos, que o INSS omite direitos, exatamente por não estar bem fundamentado, às vezes até está bem fundamentado, o INSS, o servidor desconhece às vezes, ou faz desconhecer a lei, ou entrar com a parte administrativa ou judicial desses benefícios, que às vezes são os patinhos feios, que são louros, a aposentadoria rural, porque às vezes as pessoas imaginam que não é vantajoso porque é um salário mínimo. Mas, se você pegar, como eu falei lá no início, um LOAS, uma aposentadoria rural negada 2, 3, 4, 5 anos, o retorno financeiro é legal. Então, a ideia é essa, voltando lá no início, é o que? Quem tem interesse de entrar nessa área, a orientação que a gente passa é: estudem, procurem se aperfeiçoar. Eu acredito que vocês tenham ou tiveram. Eu, há 11 anos atrás, quando eu terminei minha faculdade, eu não tive direito previdenciário na faculdade. O que eu aprendi de direito previdenciário foi realmente dando cabeçada e buscando e aprendendo. Então, quem tem oportunidade, por mais que na faculdade a gente pega, quando tem é o básico do básico do básico.
Então, participe de cursos. A conversa, o network é muito bom, você conhece pessoas. Exemplo claro é o que eu falei, que nós nos conhecemos de e você faz bons relacionamentos comerciais, conhece pessoas novas, abre espaço para novos trabalhos e, primordialmente, quer trabalhar com previdenciário, entre com o direito, com a parte administrativa, conheçam de processo administrativo previdenciário. Esse Paulo Bacelar que eu falei, que nós tivemos a oportunidade de... Nós fomos um curso, o Lobão também estava... Eu esqueci o nome dela, como é que é o seu nome? Desculpa. Priscila também estava. No Ceará, nós fomos um curso de inovações no direito previdenciário. E, por incrível que pareça, eu não sei se ela e o Lobão e o Ronaldo lembram, as pessoas que estavam organizando estavam perguntando quantas pessoas de lá, de Fortaleza, estavam no evento, e infelizmente não tinham muitos. E as pessoas, tipo assim, a gente sai para procurar cursos de melhorar em marketing e melhorar em novas ações, e hoje quem não faz isso vai ficar perdido no espaço, não vai conseguir. Então, você vê no universo de Fortaleza de quantos advogados previdenciaristas tem e quantos estavam lá interessados, e olha que o curso foi muito bom, foram dois dias de curso muito bons, e as pessoas infelizmente acabam se atendo a outras coisas. Eu acho que a ideia é essa. Eu vou tentar localizar aqui uma coisa que eu vi hoje não, ontem. Às vezes o Facebook ele tem algumas coisas boas para a gente ver também. Um rapaz, eu participo de uma página chamada Advogados Iniciantes. Esse rapaz, o nome dele é Rafael Gonçalves. Eu achei interessante trazer para vocês, porque o que ele diz aqui foi parte do que eu já vivenciei nesses 11 anos de advogado, e que vocês, quem está começando agora, quem já está no mercado há um tempo, provavelmente também já passou. A gente sabe que tem um caso ou outro que, às vezes, é uma questão de família, já tem pai, já tem avô, advogado, já tem escritório montado, mas a grande parte são pessoas que se formam, que vão correr atrás para montar o seu escritório, para poder captar o seu cliente de forma correta, trabalhar de forma correta e dali tirar o seu ganha-pão. Ele diz assim: há 4 anos atrás, eu sentava, tem uma foto dele no escritório dele. Há 4 anos atrás eu sentava nesse mesmo local, na recém-reformada tapeçaria do meu pai, que até hoje é o local do meu escritório de advocacia. Os móveis improvisados e simples anunciavam que ali era o local de um recém-formado, com poucos recursos, portas de lata, cadeiras de cozinha para os clientes aguardarem, um rádio escondido no canto da sala para dar impressão de música ambiente, uma mesa azul e 2 poltronas vermelhas. O medo me consumia, as contas batiam na porta e a incerteza que ronda todo novo advogado já era presente no meu dia a dia. Enfrentei a campanha de desqualificação de velhos advogados que sentiam-se ameaçados pelo aumento de profissionais na nossa área. Enfrentei o preconceito de alguns clientes que achavam que o novo não era capaz de vencer as ações. Enfrentei muitas coisas, mas a pior delas talvez tenha sido a desmotivação de colegas advogados que não deram certo e fazia questão de enfatizar que também não daria certo para mim. Olha que a gente ouve isso toda hora, hein? É igual casamento. Às vezes a pessoa separa e fala que ninguém pode ser casado, né? Mas tudo bem. Eu tinha que fazer algo diferente. Eu tinha que mostrar para todos que estava preparado para qualquer desafio, e assim fiz. A boca ainda continua sendo a melhor propaganda, pois quando um advogado trabalha bem, ele ganha a causa, e quando ganha, o cliente espalha isso. E mesmo acontece quando o cliente é bem atendido, bem recepcionado e se sente importante no atendimento. Aos poucos arregacei as mangas e fui para o embate com aqueles todos que se intitulavam, não vou usar o que ele falou aqui, mas como se fossem os melhores, né? Hoje, observando tudo que conquistei, resolvi parar e agradecer. Nada foi fácil, nada foi de graça, nada foi por acaso. Quando eu vejo um colega novo se formando, sou o primeiro a oferecer todos os meus modelos de petição, orientações e ajuda. Sou o primeiro a incentivar, a encorajar e, acima disso, aconselhar que fechem os ouvidos para as palavras maldosas que vêm com a intenção de desmotivar.
Todos os estudantes já ouviram dizer que existe um advogado em cada esquina, e realmente tem. A questão é que pode ter 1 milhão, mas se você trabalha com carinho e dedicação, todas as esquinas serão ignoradas pelo seu cliente que chegará até você. Colegas, tenho alguns conselhos para vocês. Não se calem quando alguém levantar a voz, não se calem diante de uma injustiça, não se deixem abater pela inveja e desmotivação alheia, não desistam dos sonhos por causa de algum tropeço ou obstáculo. A única coisa que um sonho precisa para ser realizado é alguém que esteja disposto a realizar. Para todos aqueles que dizem que eu tenho sorte, eu faço questão de responder. Não foi sorte, foi Deus. Com perseverança e dedicação, hoje posso dizer que consegui. Estou sentado exatamente no mesmo lugar de 4 anos atrás, na antiga oficina de tapeçaria do meu pai, num escritório longe do centro e do fórum, amplo e bonito, do jeito que eu sempre quis, com a felicidade de ter meu nome destacado na minha área de atuação. E já aviso, não vou parar por aqui. Nunca desista dos seus sonhos. Eu acho que isso aqui eu achei muito legal, porque mostra realmente a história, tudo que a gente passa, início de carreira, todas as dificuldades, e mostrar a todo mundo que é possível conseguir. E outra coisa, essa semana nós estávamos conversando a respeito. A área previdenciária, primeiro, é um ame ou odeie. Não dá para gostar mais ou menos, só gosta ou não gosta. Tá? Igual o penal. Quem gosta de penal também só gosta de penal, não gosta de fazer outra coisa. E, diferentemente das outras áreas, o previdenciário, você às vezes lida com o direito de uma vida toda. Imagina você pegar um processo de um cliente, claro que é da nossa profissão, não poder garantir. Eu aprendi há muitos anos atrás de um amigo, que ele falava assim: Rodrigo, se chegar um cliente para você dizer que é uma causa ganha, manda ele procurar outro advogado, porque você não pode trabalhar com causa ganha, porque não depende de você, depende de outro. E se o juiz entender que aquilo ali não é direito seu. Então, graças a Deus, o nosso índice de improcedência é baixo, porque a gente tenta trabalhar da melhor forma possível. Ninguém é melhor do que ninguém, todo mundo é capaz. E tem outra coisa, dentro do direito previdenciário, o cliente, ele você lida, imagina, vou colocar uma situação hipotética que já aconteceu comigo. Eu não me lembro a doença, é uma doença rara, uma menina que vegeta, com 6 anos, eu tenho um escritório também no interior do Rio, em torno de 6, 7 anos, a menina vive em cima de um leito, e a mãe entrou com pedido de LOAS, do benefício assistencial. Esse LOAS, ele existe 2 tipos, existe o para deficiente e para idoso, que tanto num caso quanto no outro, ele é aliado ao critério de renda. Então, se você tiver uma deficiência ou tiver mais de 65 anos, aliado a uma renda inferior, igual ou inferior a 1/4 salário mínimo per capita por morador da casa, você tem direito a esse benefício. Só que o pai da menina, a mãe deixou de trabalhar para cuidar da menina. O pai trabalhava na prefeitura, e são os 3. E o pai ganhava, tipo assim, R$ 1.200 por mês. E o INSS não lida com pessoas, o INSS lida com números. Ele não quer saber se você está passando dificuldade, se o seu cliente está morrendo. A gente cansa de ver casos de clientes que vão para auxílio-doença e morrem no INSS, o cara dá um infarto. E não sei se vocês têm o hábito de ir às agências do INSS. Eles, de um tempo para cá, botaram detectores de metais em todas as agências, porque imagina você numa situação de doença, que você não consegue trabalhar e o médico nem olha para a tua cara e fala que você está apto para trabalhar. Já teve muitos casos de segurados atirando, querendo matar médicos e tudo. Então, essa menina, pelo pai ganhar 1.200, ser só ela, a mãe e o pai, dá uma renda per capita de R$ 400, que está acima de 1/4 salário mínimo. Então, pelo INSS não falar, não olhar, não ter coração, olhar número, ele negou. Aí você imagina, essa pessoa não tem condição, os pais não têm condição de manter. Aí foi procurado o meu escritório, a minha irmã que trabalha nesse meu escritório, e nós fizemos ação, e nós conseguimos o êxito. Agora você imagina a mudança que é para a vida de uma pessoa, que às vezes para a gente um salário mínimo não faz tanta diferença, mas para aquele que não tem, às vezes um LOAS de idoso. Nós pegamos um caso
essa semana, eu estava fazendo, de um senhor que não mora de favor na casa de uma pessoa, uma casinha emprestada, e por um erro que cometeram no preenchimento do documento, ele não recebeu. Então, esse senhor, quando ele receber a carta de concessão, concedendo o benefício dele, os R$ 954 de benefício, o salário mínimo que ele recebe, vai mudar a vida dele de tal forma que vocês não têm noção. E não, no meu de Campo Grande, no Rio não tem, mas no do interior tem. Normalmente, o cliente, salvo esse trabalho que a gente faz com médicos e outros profissionais, mas quem trabalha com esse benefício, o rural ou o benefício assistencial, normalmente trata com pessoas pobres. E a pessoa pobre que está ali naquela situação, uma situação social bem complicada, ela vai ser eternamente grata a você. Isso vai fazer uma diferença na vida dela que você não tem noção. Então, o caráter social é muito grande. Pensem nisso. Pensem em... Às vezes é muito bom você pegar uma ação de R$500 mil, uma ação tributária que vai dar um dinheirão. Legal, muito bom, bato palma para você. Mas, como eu disse, a gente tem que trabalhar com que... A gente tem que dizer com que a gente trabalha. Quando vocês tiverem, como lá no interior tem muito, um cliente chegar com uma dúzia de ovos, às vezes uma galinha, às vezes um queijo, que ele está dando o melhor dele. Ele está dando o melhor dele para você. Então, quando você vai ver o brilho nos olhos dele e vai ver que aquilo ali mudou realmente a vida dele. Então, a nossa contribuição para vocês é essa aí. Espero que tenham gostado. Tá? Eu coloco, como eu disse aqui no papel, o Lobão me conhece, e eu estou sempre à disposição de quem precisa de mim. Se alguém, por acaso, precisar de alguma informação, alguma orientação em relação ao nosso trabalho, o Lobão tem o meu contato, fiquem à vontade e a gente tem que perseverar. Tá? Agradeço a oportunidade e que tenha somado isso à experiência de vocês aí. Bom, um abraço.